escravidão. Destruição intelectual, né? Aí, Tá porque... vendo negócio desse? Só Jesus, amigo, cura isso aí. Isso aí é Não, como eu sei te que o Padre falei. Leonardo, ele, inclusive, eu até Entranhado. coloquei o canal dele, né? O pessoal vê aí, né? Na hora que você falou dele, de Padre Leonardo. Ele tem até um curso lá dele, que é como purificar A mente. mente. A mente. Exato, Tá falando Assim, sobre os embora eu escrúpulos tenha também. abandonado há bastante tempo, né? Essa questão de procurar Mas imagens Deus é muito pornográficas. misericordioso. Tá entendendo? Mas ainda assim, pô. Eu ainda assim, não bateu de relance. Uma imagem qualquer, pô, né? Eu pego meu celular aqui e aí vou ver aqui. De repente eu vou ver aqui as fotos aqui, né? Claro que nenhuma delas aqui tá me acusando. Mas uma imagem ou outra meio mal feita. Fica um resquício. Tá entendendo? O cara É. vê tipo como se eu visse assim, um focado aqui, né? O cara olha assim e mesmo o cara pensa logo que é alguma coisa, né? É como se. É como. A sensação é como se fosse uma cicatriz, Aí o né? cara olha assim e diz, meu irmão, Fica um cara, eu não resquício. acredito, não, é isso mesmo. Aí, cara, Nesse sentido aí, é bom pra você de casa aí que sofre com esse problema. Se é que tem alguém aí que sofra. Ou se tiver qualquer Ou problema que conhece alguém que... que tem, que você pode ajudar, problema com indique pornografia. pela caridade do Nosso Senhor o perfil do YouTube e do Instagram de Miguel Soriani. O cara tem até uma série dele uma entrevista dele no Brasil Paralelo. Ele tem altos vídeos ajudativos pra você resetar a sua mente pornográfica bicho. e começar Eu vou do até zero. colocar pro pessoal ver aí. Porque Eu o vou nosso, ali, eu o procuro nosso lá mundo, Google. principalmente devido aos filmes Não pornográficos, é porque pelo nome, o nome é meio estranho. Pode ser que é não muito ache. atual, mas eu acho que ele tá travando uma guerra contra aquela sexualidade que Nossa Senhora advertiu. E virar modas indecentes que ofenderão muito ao coração de Jesus. E eu sempre bato. Uma vez eu disse à minha esposa: olha, essa calça leg, quem inventou foi feita no ateliê do cão. Porque a mulher tá nua ali, pô. A mulher tá nua. Tu tem que andar assim agora, ó, cabeça baixa. A mulher tá nua. Não é academia, né? Terrível. Né? Assim. Ó, aí, pronto, vocês falam de academia, né? Eu tô precisando malhar, que eu tô com. Também. Por conta que eu tô. Eu também, eu tenho que procurar um horário que seja. menos Não, a pior. gente vai chegar num consenso aqui. Acho que temos a mesma mentalidade, até. Isso, rapaz. Temos a mesma mentalidade, a mesma visão. Então, qualquer coisa, eu tô com um problema no nervo ciático e tô com um peso assim, tô um pouco pesado. O que é que tá acontecendo? Minha coluna tá doendo muito. Se eu fico bastante tempo sentado, dói. Se eu fico muito tempo em pé, dói também. Então, o que acontece? Em relação à academia, você falou da academia, né? Vai no playlist. Antes de eu me converter, eu malhava. E tudo que foi falado aqui, não tinha essa visão. Era uma coisa natural. Lembra que eu falei aqui do meu chefe? Uma coisa como se fosse uma coisa banal, como se eu pegasse aqui o celular, fosse ligar para alguém. Uma coisa natural, como se fosse distinto. Como se fosse comer, tomar banho, escovar os dentes, enfim. Então eu ia pra academia e ficava apreciando essas paisagens aí que Rodrigo tá falando. E a partir do momento que eu agora preciso malhar, né? Eu pensei assim, cara, eu quero ir no horário que não tenha ninguém. Eu vou buscar o horário que não tiver ninguém, eu estarei lá. Só que eu esqueci que eu tenho uma vida por trás. Tipo, eu tenho deixar minha esposa de manhã, deixar meu menino, ir pro estágio, depois sair, almoçar e trabalhar. Eu lhe digo, tem uma forma boa de você malhar, mesmo nesse ambiente pesado. Entendeu? É a técnica de São Domingo Sábio. Não, mas veja, Diga aí a forma. Tô curioso. se a frequência nos sacramentos tá bem, quanto mais você buscar em santidade, mais fácil de lidar com aquela situação e você consegue lidar. Um exemplo, na academia que eu tô pretendendo ir, é lá perto de casa, eu só vejo o dono da academia postando coisas, é a mesma pessoa, eu já sei qual horário que eu vou. Então eu estudo de casa, eu digo, pra mim não cair em determinado pecado, certas visões que não se precisa ver, eu avalio o horário, eu digo, pronto, esse horário aqui, mesmo que seja contrário ao meu descanso, é o que eu tenho que ir, é o meu sacrifício. Eu posso Para o bem do meu corpo, eu vou sacrificar um pouquinho pra ir. Não, mas você tá certo, a visão é essa. dar um adendo nessa questão aí? Diga, Edu. Assim, é uma prática que eu tenho feito, né? E eu tenho obtido bastante êxito com relação a isso. O que é que eu faço quando acontece uma situação de ver uma mulher quase nua na minha frente? Cara, eu detesto aquela ação. Eu particularmente detesto.
eu vou criando Faz um ato, né? detestar. Ato de Um ato de detestação, pô. Meu irmão, como é que pode, pô? Deus me defenda. Vai se vestir. Nosso subconsciente recebe isso muito bem. Tá entendendo? Não é possível, irmão. Não é possível você amar o bem verdadeiramente se você não detestar aquilo que é errado. O ódio é muito mal utilizado hoje em dia. As pessoas dizem, não pode odiar ninguém. Não, você tem que detestar e odiar o que é mal e o que é ruim. Que é pecado. Que é pecado. Entendeu? Como é que você vai amar o que é bom? Você precisa odiar o necessariamente pecado. odiar o pecado. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu já tenho essa prática de bastante tempo. Desde quando eu era jovem, até antes mesmo de ser católico, eu tinha colocado esse lance mental. Até coloquei pra Júlia, acho que um dia desse, não foi? Cara, eu tinha uma prática que era bem assim. Quando eu arrumava uma namorada, eu automaticamente não olhava pra mais nenhuma menina, tipo assim, ao meu redor. Agora, se eu não tivesse namorada, aí pronto, eu ficava com aquele instinto caçador, né? uma Procurando. O pai tá on, né? É, o pai tá on, né? Lembra aí, historicamente, espírito da poligamia? Aí Decência, ficava naquele, né? Secando as negras no meio da rua, né? É. Mas aí arrumava uma namorada, tem que baixar a cabeça. Por quê? Porque eu não vou ficar alimentando, irmão. Eu não vou ficar alimentando um desejo por outra menina quando o cara já tem um. Claro. Tá entendendo? E ultimamente eu tenho usado essa tática, né? De detestar essas imagens pornográficas. Eu praticamente, quando Rapaz, passou no olho, eu disse, misericórdia. Já Pelo amor de Deus. Vai de reto, logo vai de tem reto, esse fato Satanás. de detestar, Tá mas entendendo? o que me causa revolta, além da pessoa estar mal vestida, eu consigo, graças a Deus, né? Eu começo a ter misericórdia da pessoa na hora. Uhum. Quando ela é uma católica, ou um católico, sabe que não convém, que não é bom para a alma dela estar daquele jeito, as advertências necessárias eu dou. Né? Se vai perder a minha, você já dizia São Tomás aqui, né? Quem diz verdade, perde amigo. Que perda tudo, então. E tem outro fator. Eu olho para a alma daquela pessoa e digo, será, meu Deus, que essa pessoa sabe que essa vida que ela tá levando, se vestir desse jeito, Na maioria não. sério o coração dele. Aí, né? Se eu tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, pode ser dentro de uma passagem, pô, eu vou advertir, pô. Porque eu acho muito saudável. Tipo assim, não, eu não conheço, mas sentou do meu lado, se puxou o assunto, você começa a falar de Deus, não é possível que aquela pessoa não se toque, não. Olha, eu não cheguei nesse nível de Eduardo, né? Só pedindo desculpa a você. Eu não cheguei nesse nível de Eduardo. Não cheguei nesse nível. Não vou ser leviano nem mentiroso. Mas eu sou eu adotei uma tática diferente. De evitar aquilo que me causa a flor. É como se fosse assim. Aquele que tem a flora. Exato. né, que é a Eu pista. evito. Então o que foi que eu fiz? Agora eu não fui pro médico, mas com certeza fui de outra vez. Fiz um exame de coluna e tal. Não tenho nenhum problema de coluna. Mas estava com como se fosse a falta de um líquido nas rótulas e estava tipo que raspando uma rótula na outra. E como eu tava com peso, necessariamente eu tinha que malhar para fortalecer a musculatura, para não pegar uma rendidíase, não, para fortalecer a musculatura das costas. Então o que foi que eu pensei? Eu disse, cara, eu vou analisar o horário que não tiver ninguém na academia, bicho. Ou se tiver, caso tenha, na pior das hipóteses, que também não é um cenário bom, que só tenha homem. Isso. Eu sei. Rapaz, Tô dizendo assim, não é um cenário bom. Pode dar essa resposta aí, né? Não é o melhor cenário, né? Que tem uns bichos que ficam se amostrando, falando umas bobagens, enfim. Mas, tipo assim, desde que eu pensei em voltar a malhar, antes eu ia tal. Só a questão do horário que tá complicado pra mim. Mas em tudo que eu vou fazer em relação a isso que o Eduardo falou, eu prefiro, eu saio evitando, eu saio anulando. Isso aqui eu não vou, porque eu sei que isso aqui vai dar errado. Não, isso aqui eu não vou, por causa disso aqui, isso aqui. Então eu vi que eu estava falando, ele diz, os melhores horários pra você ir pra academia, pra você, tipo assim, você só vai ver na academia pessoas catolicamente que tem vontade de progredir, não tá buscando apenas estética, mas uma saúde, né, corporal. Ali, por volta de 6 horas da manhã, tipo, até 6 horas da manhã. É idoso, muito idoso. Que vai muito idoso, sem condições. Mais gordinha, bem, isso é uma opção. A outra é na hora do almoço, meio-dia. Pensei na hora do almoço, mas também não tenho disponibilidade. Eu só dizendo infelizmente. assim, que foi o que ele já me disse, né? Não, entendi. Então, ó, veja como é fundamental isso aí, né? Como é fundamental a gente passar por essa coisa de entender o que é o homem. Novamente, né? São Tomás de Aquino diz, puxando de Aristóteles, não existe nada que esteja na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Por isso que a igreja insiste em nós fazermos a purificação do olhar. Não é? Então,
Não, meu irmão. Você não pode ler de tudo, você não pode ver de tudo. Né? E aproveito vocês falar da coisa de castidade aí. Mulheres, por favor, é um apelo. Nos ajudem. Se vistam, né? Nos ajudem, pelo amor de Deus, por favor. por Deixem favor, de usar roupas por favor, do né? ateliê de Satanás. Então, assim, como tudo que tá na nossa mente passa pelo nosso telego, o que tá na nossa imaginação rodando, meu irmão, é porque é alguma coisa que a gente viu, entendeu? Então é preciso fazer essa purificação. E vez ficando na mente, você não pode ficar mexendo naquela imagem no seu cérebro. Nada, na o sua cara mente. tem que detestar logo. Porque se porque você quando o negócio fica, aparece, Mas aí deixa eu fazer Quanto a isso aí- Deixa eu lançar uma bola pra Falar vocês. Isso, Quanto- já que a gente tá nesse tema, é bom falar da poluição noturna. Sim. ela é, Sim. até onde eu Porque- sei, acontece naturalmente. Coisa natural? Será perdido Calma, ali? calma, vamos começar o moído agora. Vai Mas deturpar. A poluição noturna, todo homem, a mulher Tem, também é. tem a poluição noturna, mas ela Natural. se eu não me engano, é mais difícil do que a do homem, né? Você, homem, você tem a poluição noturna, que é você, né? Ejacula, né? Você tem a ejaculação, mas né? Não se masturbou, não tem Involuntariamente. É involuntariamente. É. Essa coisa, o seu corpo está expulsando aquilo que já está cheio ali, Exato. né? O açude encheu, pronto. Aí, só que tem outro fato de você ter a poluição noturna, que é você se preencher de pornografia na noite anterior Uhum. ou na madrugada, vai dormir e acaba tendo reflexos disso. Isso. Então, você provocou Sim. a poluição noturna e acaba sonhando, acaba tendo várias. É uma responsabilidade porcaria. sua aí, né? Depois, vocês aí de casa, procura aí poluição noturna. O professor Felipe Aquino, ele dá vários esclarecimentos, os tipos de poluição noturna, Uhum. quando é que ela é maléfica, quando é benéfica. Muito bom isso aí. Então, mas tu ia fazer uma pergunta, né? Eu só ia dizer o seguinte, que Não, eu ia fazer uma pergunta. Termina. veja, aqui, que fica muito claro, né? Nós somos leigos, não estamos dando direção espiritual a ninguém, Não, né? Nós estamos repetindo o que a igreja diz e que os santos dizem. Claro, não seria eu se não citasse ele. Santo Afonso Maria de Ligório, né? tava faltando. né? Felipe, Pois é. tá vendo, né, É. Felipe? E Santo Afonso Maria de Ligório, ele dá as alternativas. O que é que a gente deve fazer? Vejam só. Como é que nós combatemos os vícios em nós? Muito bem. Muito Né? bem, Ulisses. O que é que a igreja Tem um diz? Ó, chapéu como é que o católico combate um vício nele? Exercitando a virtude contrária àquele vício. Então, se eu sou avarento, sou mão fechada, eu Nossa, vou mais exercitar a liberal. generosidade. Quando vier esse ímpeto de ficar mão fechada, alguém me pede uma coisa, e eu fico com esse ímpeto de mão fechada, Quem tô tem sem muito isso é pensar. criança. rapaz. né? Não é? Tá, vai listando, é interessante. Tá? Vai listando as virtudes aí. Pronto, então. Pra gente entender. Então, se eu sou. Se eu sou alguém que sou muito irascível, muito violento, entendeu? Eu vou tentar ser mais amável com as pessoas. Sempre que vier esse ímpeto, eu exercito a virtude contrária. Porém, Isso é um- há duas exceções. Então, né? Quando bater aqui, eu volto, né? Há duas exceções. As tentações contra a fé. Você combater o erro com a virtude. Exato. Vem, por exemplo, dúvidas a respeito da igreja e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Aí você diz, não, eu sou forte mesmo, eu vou enfrentar, entendeu? Porque eu sou bonitão, É, o super-herói. entendeu? Não. E as É errado. tentações contra a castidade, que você vence, como a gente disse. Fugindo. É, eu Então, escutei isso uma vez. exato. Não deem uma de super-heróis. Homem não corre de briga, corre. Corre. Eu Isso, como corre. pois é, e é preciso ter a humildade pra fugir de uma coisa dessa. Tem um exemplo dos santos. E a gente sabe, né, aquilo. A gente encontra santo analfabeto e encontra Santo Tomás de Aquino. Encontra São Francisco de Sales. Encontra Santo Afonso Maria de Ligório, que eram grandes doutores. Mas santos que não sejam humildes a gente não encontra. Eu vou dizer Né? Por isso que A humildade é é uma humildade. lição. Não, humildade. eu tenho um interesse, não sei se Ninguém vocês vence conhecem, né? humilde. Vocês têm mais conhecimento que eu. Vocês conhecem algum santo que teve problema com castidade e teve uma virtude contrária? Tipo assim, alimentou uma virtude contrária, no caso assim, pecou contra a castidade, independente do pecado, e ele tem uma virtude contrária àquele pecado, assim que você está dizendo. Não sei se vocês conhecem algum santo. Tipo um santo que teve problema com isso e se É. tornou puro. É, Santo exato. Agostinho. Santo Agostinho. Pensei pronto. no mesmo Santo Agostinho. Pronto, ok. Tá- Vou estudá-lo. É um. Porque É teve uma um vida devassa, né? E aí depois- vou, Os dois maiores doutores da igreja. né? Pronto. Pega Vou as estudar o confissões de mesmo. Santo Agostinho, né? Não? tá, mas aí eu vou lançar pra vocês. Tem Vou, filho e tudo. vou lançar pra vocês o seguinte: Cidade Deus já é o tema já. pecamos. Você pecou, tem a sua cruz, Eduardo tem a dele, Rodrigo tem a dele, eu tenho a minha. Pecamos. O que nós podemos fazer para reparar esses pecados? Digam aí para todos saberem, porque até eu mesmo eu escuto muito superficialmente
em vídeos no YouTube e tal, mas nada mais profundo. Então, quero saber de vocês, Excelente. o que é que vocês têm a dizer a respeito disso. Depois que pecamos, repetir novamente, depois que pecamos, os 10 mandamentos, que são os pecados mortais, independente do primeiro ao 10º, o que nós devemos fazer para nos purificar? Eu escutei isso na missa do domingo anterior ao dia de finados, que o padre falava justamente dessa purificação. O que ele falou muito foi penitência. Então é interessante aqui a gente explicar também para os telespectadores o que é os tipos de penitência e também a questão do jejum, que até um tempo atrás eu até perguntava, Eduardo, perguntei diversas vezes, Eduardo até repetia, e eu não entendia. Cara, o que é o jejum?